Boa noite, família Uivos! Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que sim! Estão preparados para ouvir mais relatos assustadores sobre lobisomens? Então fechem as portas, as janelas, apaguem as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: o vizinho que só aparecia na lua cheia. Boa noite, família Uivos. Irei compartilhar com vocês o encontro do meu tio Afonso com um lobisomem. Meu tio Afonso sempre foi um cara bastante calado, desses que não gostam de conversa fiada e nem piadas. Ele trabalhou a vida inteira como meeiro numa fazenda perto de Presidente Prudente. E lá pelos anos 80, aquilo era um lugar isolado. Só tinham estradas de terra, pouquíssimas casas e depois que o sol se punha, só restava o silêncio. Ágata, segundo ele, tudo começou com a chegada de um sujeito chamado Dimas. Ninguém sabia de onde ele veio. Apareceu do nada, comprou um pedaço de terra e levantou um barraco torto, bem afastado dos demais. Mas até aí, tudo bem, né? Porque gente nova sempre aparecia. O problema era o comportamento do cabra. Esse tal Dimas não falava com ninguém. Durante o dia, a casa dele ficava fechada, sem sinal de movimento. Mas à noite, sempre tinha barulhos. Eram passos como se morasse bastante gente com ele. Coisas sendo arrastadas e um converseiro que ninguém entendia nada. Só que tinha um detalhe que incomodava todo mundo. Ele só era visto andando nas noites de lua cheia. Meu tio dizia que o pessoal da região começou a comentar, meio em tom de brincadeira no começo, mas depois nem tanto. O povo começou a ficar de orelha em pé. Seu Jurandir, um amigo do meu tio, contou que viu Dimas no meio do pasto, de costas e curvado, e que aos poucos o corpo dele foi entortando. Os ossos foram saindo do lugar. Seu Jurandir não ficou para ver o resto. Saiu correndo assombrado e ficou dias sem sair de casa. Meu tio não acreditou nessa conversa. Achou que era balela de gente desocupada. Até a noite em que ele mesmo ouviu aquele bicho. Ele e minha tia Alice estavam dormindo, quando um barulho alto e seco veio do lado de fora. Não eram os cachorros e tampouco os gados. Era algo mais pesado, ritmado. Algo muito grande estava andando devagar ao redor da casa. Minha tia acordou primeiro. Disse que tinha alguma coisa no quintal. Meu tio levantou já com aquele pressentimento de coisa ruim. Pegou a espingarda e foi até a janela. No começo não viu nada, só o terreiro iluminado pela lua. Aí ele reparou nas sombras. Tinha algo se movendo perto do galinheiro. Era alto e largo demais para ser gente. Ele disse que ficou parado, tentando entender o que estava vendo, quando aquilo deu 2 passos para frente e a luz da lua bateu em cheio. Segundo meu tio, Ágata, não era um bicho comum. Tinha o corpo inclinado para frente, braços compridos demais e a cabeça parecia cabeça de cachorro, mas bem maior e com o focinho alongado e a boca entreaberta. Ele disse que dava para ver o vapor da respiração no ar frio. E o pior, aquilo olhava direto para casa, como se soubesse que tinha gente lá dentro. Minha tia ficou com tanto medo que começou a chorar, e meu tio ficou quase sem voz diante daquela monstruosidade. Mas ele era o homem da casa e precisava defender suas criações e sua família. Aí ele criou coragem, abriu a porta e saiu. E ele sentiu o mau cheiro antes de qualquer coisa. Um cheiro forte, de azedo, como de animal molhado misturado com carne estragada. Ele gritou alto, mandando aquilo ir embora, mas a criatura
nem ligou, não correu. Ficou parada por alguns segundos, encarando. Aí começou a se mover para o lado, bem devagarinho, como se estivesse cercando e se preparando para dar um bote. Foi aí que meu tio tomou coragem de vez e atirou para o alto. No mesmo instante, aquele bicho disparou. Não correu como um bicho normal, mas com uma velocidade estranha, quase quebrando as pernas. O corpo não acompanhava o ritmo das próprias pernas. Aquilo sumiu no escuro e meu tio se trancou em casa com medo dele voltar. Ágata, no dia seguinte, meu tio saiu para ver o terreiro e encontrou pegadas grandes. Ele seguiu o rastro por alguns metros até perceber que ia na direção da casa do tal Dimas. Quando chegou bem perto, o rastro simplesmente parava. E o mais curioso é que o tal nunca mais foi visto depois daquela noite. A casa ficou abandonada, portas abertas e as poucas coisas largadas no chão, como se ele tivesse saído às pressas. Ágata, meu tio sempre dizia uma coisa que me arrepiava. O problema não é quando o Dimas aparece, é quando ele some. Porque, segundo ele, Ágata, o que quer que estivesse ali não tinha ido embora da região, só aprendeu a se esconder melhor. E é isso aí, meus amigos. Por lá, durante anos, teve boatos de avistamentos de lobisomens e ataques. E meu tio tinha certeza que era o tal Dimas. Espero que vocês gostem do relato do meu tio. Um abraço a todos e boa noite. Relato: meu colega de trabalho era um lobisomem. Saudações, Ágata e família Uivos. Sou um inscrito do canal. Prefiro não dizer meu nome porque essa história não aconteceu comigo. Ouvi de um pedreiro. Ele se chama Jacó e me contou que esse fato aconteceu com ele quando mesmo morava em Goiás, em uma pequena cidade interiorana. Vamos ao relato como se fosse ele mesmo contando. Lá na década de 90, eu estava precisando de emprego e conheci um senhor chamado Elias em um bar da região. Esse Elias era um velho muito magro, alto, e disse que era descendente de italianos. Ele me chamou para ir trabalhar em uma fazenda, construindo uma grande casa. Eu aceitei na hora. Nós dois passamos a ir trabalhar nessa fazenda de bicicleta, pois não era tão longe. Seu Elias era um homem muito estranho. Ora estava alegre e sorridente, mas depois ficava zangado do nada. Acabei me acostumando com aquele jeito dele e passei a não ligar. Só uma coisa achei estranha desde que o conheci. O corpo dele era cheio de cicatrizes. Um dia até cheguei a perguntar por que de tantas marcas, mas ele mudou de assunto. Pois bem, certo dia estávamos trabalhando normalmente e ele disse que precisava sair mais cedo e pediu que eu ficasse trabalhando até mais tarde. Nisso ele saiu e eu fiquei lá trabalhando. E quando já era quase noite, na hora de ir embora, vi que o pneu da bicicleta estava furado. Achei muito estranho e fui andando a pé muito zangado. Eu já estava num trecho mais deserto da estrada e totalmente escuro por causa da noite, quando ouvi barulhos. Fiquei com muito medo e observando ao redor. Foi quando vi um grande cachorro, muito magro, orelhas grandes e a cabeça muito grande também. Parecia que ia cair no chão. Aquilo me deixou muito assustado. O bicho veio para cima de mim. Eu costumava carregar uma faca e quando aquilo me atacou, eu furei as costas dele. Tive muita sorte também, pois joguei a bicicleta nele e ele caiu por cima dela. Furei com força e o bicho saiu correndo e urrando. Eu aproveitei e fugi também. Cheguei em casa bastante cansado. No outro dia, fui trabalhar, mas o Elias não apareceu. Então eu fui até a casa dele e o encontrei deitado e machucado com um furo nas costas. Perguntei o que tinha acontecido e ele me disse que caiu da rede e se machucou.
mas eu suspeitei que era ele o lobisomem. Chamei a ambulância para socorrê-lo e fui embora inventando uma desculpa. No mesmo dia, fui embora daquele lugar, com medo de vingança, porque sempre ouvi os antigos falarem que não existe bicho mais vingativo que o tal do lobisomem. Ágata, foi esse o relato que ouvi do pedreiro Jacó. Não sei mais detalhes porque ele não deu muitos, mas ele contou com firmeza de quem realmente viveu a história. Ficarei no aguardo de ouvir esse relato no canal. Muito obrigado e boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Obrigado aos inscritos que compartilharam conosco as suas experiências assustadoras. Olha, a cada relato que eu recebo, me surpreendo cada vez mais com as maldades dessas criaturas. Se você viveu algo parecido e quiser nos contar, mande seu relato para o e-mail uivosrelatos@gmail.com. Agora vamos aos últimos salves da semana? Vai um salve especial para Valdene Ferreira, Jonas Luiz, Severina Barbosa, Andy, Clairton de Souza, Maria Augusta, Joselito Rodrigues, Antônio Júnior, Bárbara Cristina Araújo, Jaqueline Souza da Silva, Rosilda Pereira, Aneli Andrade, Sônia Maria Moura, Sandra Araújo, Eliezer Gonçalves, Thalita Silva, Verdades Inconvenientes, Rosimeire Ramos, Ney Oliveira, Dani Komiyama, @Tona Roça, Ailton Marinho, Cantinho da Ed, Richarlison Sena, Florinda Dias, Patrícia Costa, Miriam Bade, Ângelo Augusto da Silva, João Passoni, Nilce do Lago, Isa Silva, Maria de Fátima Soares, Iraci Souto, Eleni Wesley Araújo, Júnior Martins, Dani Ribeiro, @Russo, Sebastião Paulo Rodrigues, Angélica Guimarães, Victor Bearzi, Elidiane Soares, Arlete de Freitas, José Carlos, Érica Garcia, Gessiano Alves, Edmar Luns, Cláudia Costa, e mando boas vibrações e votos de plena recuperação para nossa amiga inscrita Vanessa Pereira da Silva. Papai do céu já colocou as mãos, minha querida. E tem também um salve especial de aniversário para o amigo inscrito Evaldo Ribas. Desejo todas as coisas boas da vida para você. Muita saúde e muitos anos de vida. Parabéns, amigo. E é isso, família Uivos. Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, um final de semana incrível para todos vocês. Fiquem com Deus, um abraço da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!